Amém? Em nome de Jesus. Diz assim, a minha Bíblia é uma Bíblia NTLH, tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Em algumas traduções está dizendo que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu começo hoje contando a vocês uma história que nós conhecemos, que está em Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. Aonde Jesus chega à beira da praia do mar da Galileia. Era um lago que tinha 21 metros de comprimento e 13 de largura, um mar de água doces, um grande lago. Então, estava ali Jesus pregando para uma multidão, e a multidão espremia Jesus na beira da praia, apertava Jesus. E Jesus avista dois barcos. Jesus sobe em um, o barco de Simão Pedro, e Jesus pede para que ele afaste um pouco o barco, pois os pescadores estavam ali lavando as redes, pois eles tinham trabalhado a noite toda e não havia tido pegado nada. Mas Jesus pede: Simão, por favor, filho, coloca o barco um pouco adiante. Jesus sobe no barco e prega para a multidão. Terminando Jesus de pregar para a multidão, ele pega, despede o povo e diz para os discípulos que estavam ali, que ainda não eram discípulos, estavam naquele lugar lavando as redes, e diz: olha, leva o barco para águas mais profundas, vai para um lugar mais distante, lá para um lugar mais fundo, e joga a rede do lado direito do barco. Aí o discípulo chamado Pedro diz assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, lutamos a noite toda, nos esforçamos a noite toda e nada pegamos. Mas já que o Senhor está dizendo, sobre a tua palavra eu farei isso. E eles foram com Jesus no barco. Jesus agora está no barco de Pedro. E ele vai às águas profundas e lança a rede. E diz a palavra de Deus que quando Jesus falou para eles lançarem a rede, e eles lançam a rede, eles vêm repletos, a rede vem repleta de peixe, que quase afunda o barco e quase ia romper a rede. Ele pega, os discípulos vendo que a rede ia se romper, grita para os outros colegas, os amigos, companheiros de pescaria, João e Tiago, creio eu, estavam lá, e eles vêm para ajudar, e os dois barcos levaram essa rede repletas de grandes peixes. Então Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pedro viu que Jesus havia feito um grande milagre na vida dele. E Pedro já conhecia Jesus de vista, de algumas conversas, porque em João capítulo 1 diz que André estava lá com João Batista. E quando André estava ali, então João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E quando André ouviu isso, André seguiu Jesus e disse: mestre, aonde tu moras? Onde o Senhor está morando? E André vai com Jesus. Jesus diz: olha, vou te mostrar, vem comigo. E ele passa a tarde conversando com Jesus. E depois, logo quando termina a conversa, ele corre e chama Pedro, o irmão dele, para conversar com Jesus. E Pedro vai. Jesus conversa com Pedro, mas até então, Jesus não tinha convocado Pedro para nada. Mas, na segunda oportunidade que Jesus teve de conversar com Pedro, Jesus pega e chama Pedro, depois de fazer um grande milagre, e Pedro agora, com seus próprios olhos, contemplar quem era Jesus, que Jesus era o poderoso Filho de Deus, que poderia fazer milagres. Então ele diz: Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa pecadora, eu cometo pecados. E Jesus: olha, não se preocupe, filho. Agora você vai ser pescador de homens, você vai ser um evangelista. Um jovem que fala agora do meu nome, do meu evangelho. Então Pedro caminha com Jesus. Depois dessa palavra, Pedro larga tudo, larga o barco, larga tudo e segue Jesus. E começa uma jornada missionária.
Pedro leva com Jesus 3 anos e 6 meses, aproximadamente, pregando o evangelho, vivenciando tudo o que Jesus havia feito. Jesus ressuscitou mortos, curou paralíticos, leprosos, mulheres enfermas. Jesus fez vários milagres. Jesus fez coisas extraordinárias. Ele viu Jesus transfigurado no monte. Pedro viu muita coisa, tanto ele como seus companheiros, os discípulos. E Pedro, vivenciando tudo aquilo, estava podendo fazer tudo na presença de Jesus. Mas Jesus, depois de terminar sua jornada, Jesus é entregue aos fariseus. Jesus é preso, crucificado, morto, ressuscitou. E os discípulos, quando Jesus foi preso, fugiram todos. Jesus não estava mais com eles naquele momento, eles estavam só. E lá em João 21, nós vamos ouvir uma coisa inusitada. João relata que Jesus aparece para eles, os discípulos. Eles estavam no mesmo lugar, na praia, no Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia que também é chamado de Mar de Gadara. E eles estavam ali, reunidos ali, e Pedro estava sem roupa, pois estava pescando. E disse assim: vou pescar. E eles não reconheceram Jesus e foram. E novamente, sem Jesus, sozinho no barco, tentando viver a sua vida sem Cristo, vão pescar eles 7 homens que Jesus havia chamado. 7 dos discípulos estavam ali: Pedro, Tomé, André, João e alguns discípulos, Tiago, filho de Zebedeu, e mais 2 que não relatam o nome a Bíblia. E ele pega e vai pescar e volta sem nada de novo. Se repete a história novamente. Então Jesus chega na praia e aparece como uma pessoa comum, e eles não veem, não reconhecem Jesus. Jesus: vocês pegaram alguma coisa? Tem algo para comer aí? E eles: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Então Jesus novamente faz a mesma coisa, se apresenta para eles e manda eles ir novamente para o mar. E Jesus novamente está no barco. E a Bíblia diz que eles pegaram grandes peixes, muitos grandes peixes. Muitos grandes peixes. Aí eu queria ler para você algo muito rápido, para a gente entender melhor. Diz assim, versículo 6 de João 21. Jesus disse: joguem a rede ao lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. E eles jogaram a rede. Logo depois, já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Olha que interessante. João também relata, João sendo o apóstolo que Jesus amava, ele também relata, como nós começamos a ler, e João 15, verso 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vós tiverdes, olha, ligados em mim, e eu ligado neles, olha, vocês darão frutos. Ou seja, ninguém faz nada sem Jesus, ninguém consegue vencer sem Jesus, ninguém consegue ir à frente sem Jesus. Pedro não conseguiu pescar sem Jesus, nem uma vez, nem 2 vezes. Pedro não conseguiu fazer as coisas que ele fazia cotidianamente sem Cristo. Ele era dependente de Jesus até para praticar a coisa que ele nasceu para fazer. E as pessoas vão dizer: olha, eu sou uma pessoa profissional, eu sei fazer, eu sei trabalhar, eu sei costurar, eu sou engenheiro, eu me formei, eu tenho profissão, eu sei fazer tudo isso. Mas nada dá certo. Nada dá certo. Bota o currículo, não consegue emprego. Tenta de um lado, tenta de outro, tenta ser feliz no relacionamento, tenta de todas as formas e nada dá certo. Mas ela diz: eu sei fazer, eu fiz tudo certinho. Eu cuidei do esposo, eu cuidei da esposa, eu cuidei do meu trabalho, eu cheguei no horário, eu fazia tudo, eu estudei para a prova.
eu me dediquei, mas não deu certo. Não deu certo. Por quê? Jesus não estava no barco da sua vida. Jesus não estava mandando você fazer. Jesus não estava ensinando aonde é que estava a pesca maravilhosa. Jesus não estava dizendo aonde jogar a rede. Jesus não estava conduzindo a sua vida. Jesus não estava conduzindo você às águas profundas. Pedro foi testemunha disso 2 vezes. Que sem Jesus ele nada podia fazer. A prova é que na primeira pesca, Jesus recruta ele e mostra ele. E Pedro se afasta de Jesus quando Jesus foi crucificado. E Jesus aparece novamente para ele e mostra para ele que sem ele, ele não conseguia pescar. A gente não consegue fazer nada sem Cristo. A gente não consegue fazer nada sem Jesus. Mas a pessoa diz, eu sei fazer na força do meu braço. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz do seu braço, o seu Senhor, a sua força. A Bíblia nos ensina que, olha, tudo acontece se Deus permitir, nada acontece sem a permissão dele. A Bíblia nos ensina que tudo que acontece na nossa vida é com permissão de Deus. A gente só consegue ser feliz se Deus quiser. A gente só consegue ser bem sucedido naquilo se Deus estiver com a gente. A Bíblia diz, se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Nós só teremos vitória, nós só teremos sucesso, nós só seremos felizes se Jesus estiver no seu barco dizendo o que fazer. A Bíblia diz que Jesus subiu no barco de Pedro, pregou para uma multidão, mas a multidão foi dispersa. Jesus só ficou com eles no barco. Jesus só fica na vida daquele que serve. Pedro emprestou o barco para Jesus poder pregar. O barco de Pedro serviu de altar de Deus. O barco de Pedro serviu de instrumento para Jesus falar para a multidão. O barco de Pedro. Talvez a sua vida vai servir para Jesus pregar para as multidões através dela. Quando você emprestar a sua vida para Jesus poder falar para as pessoas. A Bíblia diz também, no próprio João, diz assim, olha, aos que me servir, o Pai honrará. Aos que me servir, o Pai abençoará. Quem serve a Deus, Deus abençoa. Mas como pastor eu vou servir a Deus? Como eu vou fazer para servir a Deus? O que eu devo fazer? Faz o que Pedro fez. Pedro disse, Senhor, eu tentei a noite inteira. Eu tentei pescar, uma coisa que eu faço desde pequenininho e não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está mandando, eu vou tentar mais uma vez. Talvez você tenha tentado a sua vida inteira. Tentado ser feliz. Tentado vencer. Tentado conquistar. Tentado fazer da sua vida a maravilha. E até agora nada tem dado certo. Tentou ser feliz no relacionamento, não deu certo. Tentou ser feliz na vida profissional, não deu certo. Tentou até ser feliz na obra de Deus, veio para a igreja, mas não deu certo. Tentou ser feliz em todas as áreas da sua vida e não deu certo. Sabe por quê? Porque Jesus não estava na sua vida dizendo o que fazer. Jesus não estava ali na sua vida apontando aonde você ia jogar a rede. Jesus não estava na sua vida dizendo assim, olha, é aqui que joga, é aqui, é assim que faz. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Deixa Jesus levar o teu barco para águas profundas, porque Ele quer te mostrar que Ele pode fazer grandes milagres em tua vida. Mas para isso, você tem que colocar no seu coração que sem Jesus, nada você pode fazer. Lá no mundo, não vai conseguir. Só na presença. Só com Cristo. Só com Ele. Dizendo todo dia o que você tem que fazer. A gente quer viver como a gente quer. A gente quer viver a nossa própria vontade. Jesus disse, quem quiser vir após mim, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Negue o que você já sabe fazer. Esqueça tudo o que você já viveu. E viva agora o que Cristo está mandando você fazer. E Ele está dizendo, olha,
Afasta o teu barco para águas profundas. Vai um pouquinho adiante. Dá um passo à frente. Olha, não imagina não. Eu sei que tu já tentou. Eu sei que tu já fez. Eu sei que tu já tentou de todos os jeitos. Eu sei que tu já, olha, se esforçou para dar certo. Eu sei que tu trabalhou a noite toda, a vida inteira, desde pequenininho. Eu sei. Mas agora eu estou dizendo para você como é que faz. Vai, tenta outra vez. Tenta se afirmar na presença. Tenta deixar Jesus conduzir o teu barco. Tenta deixar Jesus mandar na tua vida. Tenta deixar Jesus dizer como é que vai dar certo. Qual é o relacionamento certo? Qual é o trabalho certo? Aonde você tem que investir na área da sua vida? O que é que você tem que fazer? Que tipo de jejum, que tipo de oração? Que tipo de culto você vai prestar a Ele? O que você vestir? O que você vai falar? Deixa Jesus dominar você. A Bíblia diz: olha, se vós estiverdes ligado em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Pedro nem precisou pedir. Jesus sabia o que Pedro precisava. Jesus sabia da necessidade de Pedro. E depois Jesus chama ele e Pedro se torna o líder dos apóstolos. Pedro se torna o pai da igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Pedro se torna um dos maiores discípulos de Jesus. Pedro viu coisas que ninguém viu. Pedro teve Jesus por completo. Mas para isso, ele teve que fazer o seguinte: negar a sua própria vontade e dizer: Senhor, eu tentei a noite toda, mas o Senhor está mandando, agora eu vou. O Senhor está dizendo para eu tentar, eu vou tentar mais uma vez. Com Pedro deu certo, com você vai dar. Com Pedro deu certo, ele pescou e ainda chamou os companheiros. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai fazer tanto milagre na sua vida que você vai convidar os seus amigos para poder dividir com o milagre. Foi assim que aconteceu. A pescaria foi no barco de Pedro, mas Pedro olhou para o outro barco e disse: vem cá, me ajuda aqui, porque tem muito peixe. Vai ter tanta coisa na tua vida que você vai chamar teus amigos para desfrutar. É assim que a gente tem que fazer. E eu queria nesta noite orar para que Deus liberte a gente do achismo, do eu faço, eu posso, eu sei, eu não preciso de ajuda, eu vou caminhar sozinho. Sem Jesus você não pode fazer nada, porque Ele é a videira e vocês são ramos. Se você estiver ligado em Cristo, vocês vão dar muitos frutos. Muitos frutos é o que está escrito. Para dar fruto tem que estar ligado em Cristo. Qual é a condição? Está onde? Ligados em Cristo. E para estar ligado em Cristo precisa fazer o quê? Viver para Cristo. Ah, pastor, eu tenho que levantar a mão e aceitar Jesus? Não. Você tem que caminhar com Jesus, ouvir Jesus, obedecer Jesus. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que ouve a palavra de Deus? Lendo a Bíblia, vindo aos cultos, buscando a Deus. Continua caminhando e Deus vai te conduzir para águas profundas e vai te dizer o que fazer. Se você não estiver ouvindo, você não vai saber a vontade de Deus para a sua vida. É assim que faz. Muita gente está preocupada. Eu tenho que aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus no dia que nasceu. Só precisa abrir os olhos e enxergar. Pedro já era ali, chamado de Jesus desde o tempo que nasceu, antes de nascer. Mas Jesus precisava chegar no tempo certo, na hora certa. E talvez chegou o tempo. O tempo é esse, de deixar Jesus conduzir a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Agora eu queria que na sua oração você pensasse: o que você tentou a vida inteira e você não conseguiu? O que você vem tentando há tempo fazer e não dá certo? Você vem lutando para conseguir fazer aquilo e não deu certo. Você tem que pensar assim: olha, eu tentei fazer isso, eu tenho um tempão, orando,
tem um tempão pedindo, tem um tempão tentando. Eu lembro que eu era doido para ter minha casa, né? Doido para ter minha casa, quando eu era mais novo. E eu tentei fazer do meu jeito, né? Meti as caras e fiz uma casa numa favela retada na época. E era um tráfico de droga, um tiroteio, uma bagunça. E eu não tinha paz ali não. Porque eu tentei fazer do meu jeito. Acabou minha paz. Mas um dia eu falei com Deus: Senhor, eu tentei. Agora eu vou deixar o Senhor fazer. Aí Deus fez do jeito que Ele queria na minha vida. E hoje eu tenho onde morar. Então, eu pensava assim: Pai, agora eu não vou tentar mais do meu jeito. Onde o Senhor quiser mandar eu morar, eu vou morar. O que o Senhor quiser fazer em minha vida, eu vou aceitar. Deixar Deus conduzir a sua vida, amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. E pense na coisa que você tentou. Talvez seja a sua faculdade, talvez seja o seu emprego, talvez seja a sua família, esposo, a esposa, sua empresa, eu não sei, sua saúde. Mas é necessário que você pense: Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor disse que se nós obedecermos a Tua palavra, comeremos o melhor dessa terra. Pedro obedeceu a Tua palavra. Ele disse: Senhor, eu tentei a noite inteira e não peguei nada, não consegui fazer nada. Mas se o Senhor, meu Pai, sob a Tua palavra, eu lançarei a rede, eu tentarei mais uma vez, eu vou tentar e eu sei que vai dar certo. E Pedro tentou, e o Senhor conduziu e deu certo. Então, sobre essa palavra, tente mais uma vez, tente. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, muitos estão aqui frustrados, porque tentaram, meu Deus, ser feliz, tentaram vencer, trabalharam, lutaram. Eles não são preguiçosos, eles não são fracassados. A Bíblia não diz, Pai, que Pedro era preguiçoso, que Pedro era uma pessoa que não sabia dominar o mar, que Pedro não era um profissional ruim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele lutou, ele tentou a noite toda, ele batalhou para trazer o pão para casa e não conseguiu. Mas o Senhor chegou lá e mostrou como era. O Senhor entrou no barco de Pedro e as coisas mudaram. Então Deus, entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra nos nossos sentimentos, entra, Pai, dentro de nós e conduz a nossa vida, Pai, conduz o barco da nossa vida e mostra, Senhor, o fruto, Pai, da fé, da obediência a Ti, Senhor. Nós cremos, Deus, que o maior mal na nossa vida não é os demônios. O maior mal somos nós mesmos. Nós é que fazemos mal a nós mesmos quando nós não obedecemos a Ti. Tem muitos exemplos de pessoas que não obedeceram a Ti e estão quebrando a cara. E quebraram a cara. Mas tem pessoas que se renderam, deixaram o Senhor conduzir o barco, deixaram o Senhor dizer onde era para jogar rede, e deu certo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estendo a mão para eles. Estendo a mão para eles e digo o que o Senhor disse. Vai para as águas profundas e lança a rede. Lança a tua rede mais uma vez. Tenta mais uma vez. Se afirma mais uma vez. Obedece mais uma vez. E agora vai dar certo. Porque o Senhor está na sua vida. O Senhor está te conduzindo. O Senhor está te levando a águas profundas. O Senhor está te dando a pesca maravilhosa. O Senhor está te dando a vitória nesta noite. Deus, em nome do Senhor Jesus, eles creem, Senhor, na Tua palavra e vão fazer segundo o Senhor mandou. Conduz esse barco, leva eles aonde tem muitos peixes e grandes peixes, Pai, porque eles são, Pai, os ramos e o Senhor a videira, e eles estão ligados em Ti, Senhor, e eles vão dar fruto, Senhor, porque o Senhor é que alimenta. O Senhor é quem é o tronco, o Senhor é quem é a raiz, o Senhor é quem dá, meu Pai, consistência, força para eles vencerem, Pai.
E eu creio, Pai, que ninguém vai sair daqui hoje, Pai, frustrado, mas sim para vencer. Eu creio, Senhor. Diga, Senhor Jesus, eu creio que agora eu vou tentar sobre a Tua palavra e a minha vida não será mais a mesma. Tudo o que eu fizer dará certo e eu serei feliz, como Pedro foi. Em nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos assim.